Bom dia a todas, todos e todes. Que alegria reencontrá-los para o nosso segundo dia do Sincol 2025. Quem esteve aqui ontem à noite sabe que saímos provocados pelas reflexões do professor Jaime Bray sobre os desafios emancipadores da saúde. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nesses desafios, trazendo a discussão para os nossos territórios, para as lutas e para os saberes dos povos que são a própria fundação do nosso país. Desejo a todos um dia de trocas profundas, aprendizados e encontros potentes. Para dar início aos nossos trabalhos, abrimos com um tema de urgência e profundo respeito. Uma discussão que vai além dos dados epidemiológicos e toca na história, na cultura e no direito à vida. Damos início à primeira mesa redonda dessa manhã, com o tema Saúde da População Indígena. Convidamos para conduzir essa mesa a professora doutora Natália Gomes Gonçalves, docente do nosso programa, bióloga com doutorado em patologia e pós-doutorado em geriatria pela FMUSP. A professora Natália representa a força institucional e a excelência em pesquisa que cedia esse importante debate. Uma salva de palmas. A mestra Romênia Vidal de Freitas, doutoranda do nosso programa e membro da comissão organizadora, com mestrado em saúde na Amazônia e experiência no campo em municípios do Pará. A Romênia nos traz um olhar que une a pesquisa acadêmica e a realidade dos territórios. Por favor, Romênia, salva de palmas. E como debatedoras convidadas, temos a honra de receber a doutora Eliane Rodrigues Putira Saquema, representante do Ministério da Saúde, indígena do povo Baré e biomédica, com mestrado e doutorado em bioantropologia. A doutora Putira Saquema personifica a união poderosa entre o saber ancestral e a ciência de ponta. Uma salva de palmas. A doutora Mariana Maleronca Ferron, médica e pesquisadora, com doutorado em medicina preventiva e uma trajetória que inclui a atuação como médica da família na aldeia Mapuema, no Pará. Ela nos traz a perspectiva de quem esteve na linha de frente do cuidado em saúde indígena. Por favor, professora. Salve de palmas. Mapuera. E o doutor Marco Antônio dos Santos, o Marcão, também da FMUSP. Médico de família, geógrafo e especialista que atua na formação de profissionais tanto em territórios indígenas quanto em contexto urbano, mostrando a diversidade de cenários dessa pauta. Salva de palmas, professor. Sejam todos muito bem-vindos. E antes de iniciar a nossa mesa, só queria fazer uma pontuação e agradecer. Nós temos participantes de 3 estados que estão online: Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, profissionais de diversas categorias, profissionais indígenas e não indígenas, e temos também online as pessoas do Distrito Sanitário Especial Indígena do Litoral Sul, coordenado pelo Luiz Carlos Kong de Sales Patarse, e que foi a outra pessoa que foi responsável por conduzir as pessoas até esse momento online foi o Johnny Inácio da Silveira. Então, muito obrigado às pessoas que estão online. E uma mesa como essa, de altíssimo nível, que une a gestão, a vivência e pesquisa de ponta. Com a palavra, os nossos moderadores para dar início a esse momento. Só uma salva de palmas para a mesa completa, porque depois a gente vai desfazer a mesa rapidamente. Então, por favor. Romênia e professora Natália com a palavra. Bom dia a todos, todas e todos aqui. Bom dia à mesa, né? Cumprimento essa mesa linda. Foi muito pensada, né, para a gente discutir esse tema tão importante, né? O tema do Sincol esse ano, ele traz essa força, né, essa necessidade de o tempo todo a gente estar reafirmando, né, a importância da gente discutir, né, as populações mais vulneráveis
que a gente sabe que, infelizmente, é uma inequidade, né? Ela é produzida por nós, né? Então, me sinto muito honrada, enquanto representante discente do programa, enquanto comissão organizadora, em estar nessa mesa, em poder contribuir, né, com esse espaço. Eu desejo a todos um excelente evento e vamos aproveitar a mesa. Muito obrigada. Todas. Eu acho que a gente vão trazer pontos. Eu fico e trazer perguntas e para esse tópico saúde do O tiro. Rápida apresentação. Urangará. Então, né? Eu sou Putira Sacoena. Agora eu vou dizer quem eu sou, né? Por favor, Eu rapidamente. sou indígena, sou do povo Baré, sou do território médio Rio Negro do estado do Amazonas. Sou biomédica de formação, né? Doutorado na UFBA. Também recente finalizei o PhD, né? Mas é para dizer mesmo assim, eu estou muito feliz de estar aqui. A gente acaba se organizando toda a nossa agenda. Eu vejo a academia quanto formadora de pessoas, para atender pessoas. Que é o que eu aprendo e trago do nosso território, né? Que a academia, às vezes, ela é muito dura, né? E a gente esquece e fica no automático e sequer sabe quem são as pessoas que estão do outro lado da mesa ou que estão do lado ali, sentadas. A gente precisa mudar essa história, porque é o que eu trago do meu comum, seu Durvalino. Para quem não sabe como é pajé, que ele diz assim, que nós atendemos gente, né? Ou seja, quanto nós profissionais de saúde precisamos atender as pessoas em todos os lugares que nós estamos enquanto profissionais de saúde. Eu estou muito feliz, muito obrigada, né? Lá da Federal do Pará também, professor Marcão, né? Todo o território acha ele super. Só vocês não. Professora Natália, obrigada. Só, né, passando aqui a fala de dizer que é Putira Sacoena, né? Porque o nosso nome diz quem nós somos, né? Obrigada. Doutora Mariana. Oi, gente, bom dia. Bom, é um prazer para mim estar aqui deste outro lado, né? Faculdade. Em primeiro lugar, queria agradecer muito Natália Romena, a Maria Alice. Eu fiquei falando com ela 11 da noite. Ricardo e Patrícia. Estou muito feliz de estar aqui. Vou falar depois um pouquinho da saúde. Mas queria dizer para vocês que uma das minhas maiores felicidades é ver uma mesa, que é outra felicidade da família, ver essa plateia tão diversa. Grande para estar aqui. Obrigado. Do Marcão. A turma, eu acho super. Fui olhar a programação e estava lá. Marco Antônio, Marcão, né? Muito legal, né? Tá aqui, uma alegria. Natália Romene, tá com a Putira aí com a referência, tiradora. Então, e tá aqui na faculdade, a Mari, eu sou colega de turma, esse caminho junto há muito tempo, né? Desbravando essa. Hoje à noite começa o segundo ano, a segunda oferta de introdução à saúde dos povos indígenas, faculdade de medicina. Com 7 cursos, né, com alunos de 7 cursos de saúde diferentes. Coordenada pelo professor Ricardo Aires, né, que a gente coordena junto com ele. Então, isso é uma alegria. Vamos dando esses passos nessa luta. Eu vou falar um pouco da dimensão da militância. Vai ser interessante pensar a junção. Muito obrigado, pessoal. Por favor, tomem os locais. Vamos iniciar as apresentações.
Não, a senhora começa, Mariana. Você. Vamos sentir melhor. Eu não Fica à consigo vontade. fazer a apresentação. Tá? Pode ficar à vontade. Bom, gente, então é isso. Bom dia, esqueci de agradecer Marcão e Potiguar por estarem dividindo. Vocês, eu fui em casa, né? Durante a faculdade, eu tinha procurando. Me apaixonei pela Amazônia, pelos povos indígenas. Trabalhar lá no Mapoera, Pará. Depois fui fazer. Aí volta. Voltei para São Paulo. Continuei ligada a esse trabalho com os povos indígenas. Hoje, mas eu trabalho muito que é o Amapá, lá com o povo aí já faz 11. Marcão também ficou um tempo lá, né? Aí, diretora. E hoje eu também estou sempre volto. Não sei se eu sou a pessoa mais recomendada para falar sobre pesquisa, né? Porque eu faço pesquisa, mas minha atuação ela é na prática. Mas eu queria trazer eu penso que a pesquisa é uma forma da gente mudar o mundo. E aí é importante, desde a base, né, o cara tendo as células, né, até uma pesquisa mais operacional e que possa trazer. Eu acho que tem vários avanços ao olhar da ciência dos povos indígenas. Um pouco este debate, tá? Um pouco da minha atuação, os povos pelo sei. A primeira coisa, né, que a gente pensa quando está nas inimizades é a gente pensar como que a gente categoriza. A não categorização, ela é uma forma de apagamento, né? Então eu queria trazer aqui para um pouco da categorização feita pelo censo, né? A gente é horrível foto, mas, né? Século XIX, a gente vai ter um censo. A gente vai ter um censo categorizando a nossa população. É importante a gente entender que no esse censo ele demora para incluir a população indígena, né? Então a gente vai ter ali a gente vai ter a população caboclo, tá? Depois a gente vai ter população mestiça, tem, né? Caboclo e mestiço, a gente tem a categoria. Vai aparecer mais para frente. Como indígena mesmo, aparece em 1000. Então, isso é uma coisa importante. Vai fazer. E aqui eu trouxe para vocês, né? A gente ficou bastante surpreso agora com os dados do censo. O Marcão deve estar estudando bastante isso, né? Fotógrafo. Bem, a gente ficou bastante surpreso com os dados do censo. Tá? E isso é uma coisa para a gente pensar, tem relação com essa questão da categorização. Então, houve um aumento da população, né? 2010, se a gente 900
Isso passou. Então, é um salto enorme, esperando aí. A primeira coisa que eu vou falar e tem que para que nunca mais aconteça, é que tem que ter anos. A demora no censo é uma demora que leva dificuldade de planejar. Tá, né? É aquela coisa, né? Você não tem dinheiro, não gasta no gastar. Tá? Existe uma parte do movimento populacional que tem a ver com aquilo que das categorias. A gente vai ter 345 pessoas indígenas. Possivelmente, isso diz respeito ao fato das pessoas serem contabilizadas apenas em terras indígenas. Né? A população urbana não estava contabilizada aqui. Né? 2010, no censo de 2010, a gente vai ter uma categorização em que a autodeclaração, junto com uma declaração de etnia. Então, a gente tem ali os 900 mil pessoas, e aí inclui pessoas em terras indígenas, texto urbano, né? Já com essa diferença forte do. Agora, em 22, a contabilidade forte aí, tempos de mercado, muito. Mas houve uma mudança na categoria. Então, a parte 2, você tem mais que declarar a etnia. Só se declaravam indígenas. Tá? Pode ter um branco aí, né? Pessoa. Quando você tem que declarar a etnia, indígena, sabe qual é? Onde que veio? E tal. Aqui não. Obviamente, isso também é complexo de uma capacidade de autorreconhecimento maior das políticas afirmativas do movimento. De uma série de coisas que faz que as pessoas, né, possam ser. Porque saber, né, algum tempo atrás, tem ainda. Era mais difícil. Então, isso é complexo das políticas, mas também complexo de mudança de categoria. Tem bastante gente estudando isso, entender, né? Porque é um salto enorme. Saúde. A categoria passa a quão tem um sistema de dados de saúde que é muito bom. Né? Ele está entre os melhores do mundo, considerando o tamanho da nossa população, né, e as dificuldades regionais e tal. Mas a gente percebe que algumas coisas básicas, elas vão entrar para dentro desse sistema, e para a gente poder fazer essa análise muito tardiamente. Então, o sistema de mortalidade e o sistema de eles incorporaram a categorização por em 96. Até a gente ter uma adequação desse preenchimento, demorou e demora. A gente tem muita subnotificação, né? Enfim, é isso. É para ser autorreferido, mas muitas vezes é o profissional de saúde que vira e fala, não, você é indígena, né? Mas existe. Se vocês pegarem os bancos, sim, do ASC, a gente tem ali, desde 96, essa categorização. Outros sistemas, como o sistema de hospitalização e de atendimento ambulatorial, vão incorporar essa categoria 2008. Uma perda importante histórica
que vai fazer com que a gente não veja, né? Quer dizer, será que a população indígena, será que a população preta, será que está sendo mais atendida, menos atendida? Quando eu não boto no sistema, né, eu não vou ter essa categorização. E o nível de preenchimento é baixo ainda. É muito baixo nesses sistemas, tá? Para a gente poder ter uma qualidade, para a gente, né, não produzir um dado aí totalmente enviesado, tá bom? Acho que essa é a primeira reflexão que eu queria trazer. Quer dizer, a gente precisa incluir essas categorias para que a gente possa fazer análise, né? Queria trazer aqui um pouquinho, eu deixei uma referência extensa para quem quiser fazer pesquisa com população indígena, né, das principais normativas relacionadas à questão da ética e da pesquisa com povos indígenas, né. Alguns pontos aí, eu vou falar um pouco, muito da minha experiência, meu trabalho com os YMP, das dificuldades que a gente tem, às vezes, até quando vem pesquisadores de fora aqui, né. Então, a primeira coisa, né, isso deveria ser regra para todos os lugares, mas, né, a gente precisa ter uma anuência da comunidade, né? A gente precisa ter uma anuência com entendimento. A gente tem essa coisa do termo de consentimento livre e esclarecido. Mas o que é um termo de consentimento livre e esclarecido, né? Então, assim, meu doutorado, eu fiz aqui, né, na USP, na Preventiva, e eu trabalhei com catadores. Aí eu chegava lá com um termo assim, ó, né, formal, não dava, entendeu? A pessoa vai assinar ali dizendo que está, né, consentindo livremente fazer a pesquisa. Mas será que ela entendeu? Eu estava pesquisando contaminação por metais pesados, né? Será que ela entendeu o que a gente estava falando e tal? Então, tem que ter um preparo para você trabalhar com esse termo de consentimento livre e esclarecido. E isto leva tempo, ainda mais se eu estou falando com um grupo... ainda mais se eu estou falando com um grupo populacional que não fala a minha língua, muitas vezes, que tem uma cosmovisão, uma visão de mundo que é muito diferente da minha, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, tanto na questão da pactuação com a comunidade, né, quanto com os indivíduos que participarão desta pesquisa, tá certo? A gente precisa de uma série de autorizações, pesquisas com populações indígenas envolvem uma avaliação do CONEP, né? Então, a gente precisa dessa autorização e, se tiver entrada em terra indígena, a gente precisa conversar com a CESAI, com os GICEIs e com a CESAI, tá bom? Então, precisa ter é uma pactuação longa, né? Então, não é, não, quero estudar tal coisa, vou lá, né? Tem um trabalho longo e esse trabalho de conversa e diálogo com a comunidade, ele é fundamental e ele é demorado, né? O que é uma das belezas, inclusive, de se trabalhar com população indígena, porque a gente fica 2, 3, 4 dias discutindo até a coisa chegar num certo consenso, né? Tem essa, então agora, né, metade da comunidade vota se quer ou não quer, né? Assim, isso não é essa lógica, tá bom? A gente tem que trabalhar, assim, e é isso, eu trabalho muito como antropóloga, com a Ju, né, Rosalém, e existem coisas que na nossa cabeça não fazem sentido, mas que podem fazer sentido para os povos com os quais a gente está trabalhando. A gente está trabalhando agora, não é uma pesquisa, é um trabalho do IEPE com a contaminação por mercúrio nos povos do Amapá. Nos YMP, a gente usa amostra de cabelo. Nos YMP, eles pediram, a gente quer o nosso cabelo de volta. Então, vai para o laboratório, beleza, mas depois a gente volta e devolve a amostra do cabelo. Essa amostra não é para ficar por aí no laboratório. Então, são essas coisas que fazem a diferença de você conseguir fazer uma pesquisa que vá ter relevância, que a comunidade vai entender, enfim, né? Beleza, aqui são todas as resoluções, diretrizes e tal, vai ficar tudo aí na bibliografia para vocês, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho das principais lacunas do meu ponto de vista em relação à área de pesquisa na saúde indígena, depois eu vou falar um pouquinho de avanços também, calma, a gente não ficar desesperado. Eu falei para vocês das categorizações, que são fundamentais para os grandes sistemas.
Mas existe também uma questão que é a saúde indígena. Então, vamos lá. Não sei o quanto vocês têm de conhecimento, mas quando a gente pensa na saúde indígena, a gente vai ter o sistema de atenção à saúde indígena, que é gerido pela CESAI, que é um órgão do Ministério da Saúde, tá certo? Que trabalha, né? Aí é uma terminologia, não sei se mudou isso, Potira, que é essa coisa, né? Aparentemente é atenção primária para os povos aldeados, né? Que é muito pesado, né? Não é mais assim, tá ótimo. Mas, enfim, né? Eu tenho a CESAI atendendo aí um determinado número de pessoas, e eu tenho, né, por exemplo, o Marcão trabalhou aqui com os Pancararu no Real Parque, né? Eu tenho várias pessoas sendo atendidas por outras instâncias do SUS nos municípios, né? E eu tenho uma presença muito forte da CESAI nos territórios indígenas. A CESAI tem um sistema próprio de informação de saúde, que é o CIASE, né? Um sistema aí de muito tempo. O problema é um velho problema de várias políticas brasileiras. Os sistemas não conversam, né? Então, o CIASE não está integrado. Você pega um dado de mortalidade do CIASE, claro, tem populações diferentes, mas nem esse cruzamento, né? É muito interessante, quando a gente vai ler pesquisas da área de saúde indígena, tem uma extrapolação gigantesca. Tem o Andrei Rodrigues, que faz muita coisa da Fiocruz, do Rio, que é maravilhoso. Ele tem que fazer um giro estatístico gigantesco para chegar na população, que é a população indígena atendida pela CESAI, enfim, fora esse gap de censo, mais a mudança de categorização. Então, a gente tem um problema de integração do sistema e de transparência de dados, né? Isso é uma coisa que eu falo desde que eu estava lá atrás, na gestão. A gente precisa ter uma maior transparência. Melhorou muito, a gente tem alguns dados disponíveis, mas ainda é muito pouco, né? Se a gente quiser fazer avaliação de política, a gente tem muito pouca coisa ainda. A gente tem uma dificuldade grande de pesquisa em avaliação de política e de algumas coisas que às vezes parecem não são tão interessantes, mas são fundamentais, né? A gente tem pouquíssimo estudo, por exemplo, avaliando orçamento, indicador, efetividade de política, né? Isso é muito difícil, porque se a gente pensa a pesquisa como uma possibilidade de transformação da realidade, das iniquidades, né? Então, a gente fica aí com muita dificuldade. Eita. A gente tem poucos estudos longitudinais, e isso também é um problema, né? Porque, como eu falei, como tem essa diferença de população, uma série de coisas, é muito complexo, né? E é interessante porque o Brasil tem uma tradição, né, de estudos, por exemplo, focados em patologias específicas. Malária. Você vai ter lá o boletim epidemiológico de malária anual. Você vai ter lá o boletim epidemiológico de HIV, de tuberculose, enfim, de tudo, né? Mas a gente tem muita dificuldade de ter uma série histórica aí da população indígena. A gente tem alguns lugares que fazem, né? Então, por exemplo, mortalidade infantil. Já existem algumas séries históricas, né? Só para dar um dado aí para vocês. Não quis trazer muito dado de pesquisa, porque eu acho que não era o objeto da minha fala. Mortalidade da população indígena é o dobro da população não indígena. É o dobro. E continua sendo o dobro aí ao longo de muito tempo, tá? Então, isso é importante para direcionar a política, né? A gente precisa trabalhar com essa lógica. Por outro lado, eu não queria terminar de uma maneira muito ruim, né? Então, eu queria falar um pouco dos avanços que a gente viu acontecendo aí nesses últimos tempos na área, né? A gente tem uma maior institucionalização. A CESAI está fortalecida agora, né, Potira, com, né, uma série de políticas e pessoas ali do movimento indígena participando da gestão.
A gente tem já uma série de cadernos e publicações especiais. Então, a Fiocruz lançou, ano passado, um caderno específico de saúde indígena, né? Isso vai trazendo maior visibilidade para a área. A gente tem, né, aí parcerias sendo fortalecidas. E aqui eu queria trazer, por último, para finalizar, que falta um minuto, uma das coisas que eu acho mais importantes, que foram as políticas afirmativas e a maior presença de alunos e pesquisadores indígenas participando do processo, né? Então, isso certamente é algo que vai mudar o campo e a perspectiva. Tem um caminho, né? Essas políticas para a população indígena, em alguns lugares, como o Unicamp, o ENB e tal, faz tempo que começaram, o UFSC, né? Faz tempo que começaram, mas em outros estão começando agora, né? Então, até a gente formar os pesquisadores, até as pessoas estarem aí na área, leva um tempo. Mas isso certamente vai modificar a área. É isso. Muito obrigado. O som está saindo? Vocês estão ouvindo pelo microfone? Vocês estão ouvindo pelo microfone? Vou falar. Tá. Muito obrigado, doutora Mariana. Obrigado, gente. Não sei o que foi que deu, mas enfim. Acho que está só no YouTube. Tá ouvindo, é porque não sai, só sai na transmissão, não sai aqui. Enfim, voltando, muito obrigado, doutora Mariana. Vamos agora com o doutor Marcão, por favor. A palavra é sua. Obrigado. Então a gente fala aqui mesmo não saindo. Tá certo. Vamos lá. Deixa eu só testar aqui. Maravilha. Quando me fizeram o convite para falar dos desafios da saúde indígena com viés da militância. Eu achei muito interessante, desafiador, né? Mas, de fato, nesses mais de 20 anos de vida profissional, a maior parte do tempo foi ser profissional na ponta, sempre envolvido em processos de mobilização, transformação da realidade, né? Atenção à melhoria das condições de trabalho e das condições de saúde da população. Mas não tem como pensar, né, de certa maneira, uma contradição, um paradoxo em pensar que para falar da militância da questão indígena vai falar um médico homem branco, né? Mas quando a gente olha para a permanência do projeto colonial nesse país, né, quando a gente olha dados de 2023, cadê o bichinho aqui? Onde a gente vê na cidade mais rica da América Latina, com o PIB de um país, a gente encontra média de idade ao morrer de 58 em territórios de populações com cerca de 100 mil pessoas e alguns metros, né, alguns quilômetros de linha reta a gente encontra 82, ou a gente se indigna, né, e se posiciona politicamente e atua, ou a gente adoece, né? Porque, então, assim, diante deste ponto, né, é o que mobiliza. E aí, por que se aliar, então, à causa indígena na dimensão da militância? Em primeiro lugar, eu digo pessoalmente, pelo fato de o Brasil, né, que é multicultural, pluriétnico, e que tem, né, sem dúvida, ele é afro-indígena e também europeu, e o fato de eu me reconhecer, né, da minha branquitude, né, do lado privilegiado dessa formação da sociedade brasileira, o que me mobiliza como paixão é muito o que o povo brasileiro, com as suas maravilhas e mazelas, mobiliza, né? Então, o que me apaixona de fato, sem dúvida, é ser brasileiro e uma militância pela diversidade também, né? Se essa coisa incrível que é o Brasil passa por essa multiculturalidade, a contribuição dos povos indígenas nessa multiculturalidade é incrível, né? Metade das etnias da América Latina são brasileiras, é a maior quantidade de povos isolados, mais de 300 povos, mais de 270 línguas,
que é um patrimônio, né, um repositório de sabedorias, de conhecimento, que muito interessa. É interessante pensar, eu vi um videozinho uma vez da BBC, mostrando a associação de preservação de espécies à preservação de línguas. Porque muitas vezes o conhecimento do modo de vida dessas línguas, dessas espécies, estão em línguas que podem ser extintas. E se nos interessa, né, a emancipação e a diversidade do conhecimento humano, militar nas causas indígenas é importante. E aí, por uma questão ambiental, né, turma? Assim, isso, se a gente olhar essa variação de quase 3 décadas, né, olha só o que acontece no arco do desmatamento brasileiro. Se a gente olhar, por exemplo, aqui, né, o que sobra depois, em 2020, o que sobra do arco de desmatamento são terras indígenas, né, que é o Parque Indígena do Xingu, que as terras Caiapó, terra Xicrim, Paracanã, Gavião, a terra indígena Araribóia da nossa ministra Sônia Guajajara. Se a gente olhar lá para o lado também do Mato Grosso, né, os Enauê, em Ambiquara, em Rondônia, a turma do Dissei Porto Velho, né, do Dissei Porto Velho lá, que também tem assim, a imensa diversidade étnica de Rondônia, que é um espaço de muita atenção também. Então, assim, sem romantizar, né, essa questão, porque é uma armadilha também, uma certa romantização dos povos indígenas, entende que eles são guardiões, assim, mas objetivamente, do ponto de vista objetivo, a gente olha ao longo de décadas onde essas pessoas estão morando, a floresta segue de pé. E um dado que saiu nas publicações da Nature, agora recentíssimo, assim, um estudo que foi uma pesquisadora aqui do Instituto de Estudos Avançados da USP, um consórcio internacional, mostrando melhores indicadores de saúde em municípios ao redor de terras indígenas, indicadores respiratórios, cardiovasculares, de zoonoses, e quanto mais se demarcada legalmente e se tem continuidade, melhores são os indicadores. Então, que é uma questão de uma militância importante. A Mari acabou de citar a militância que a gente tem que ter nas universidades, né, assim, botar indígena para dentro das universidades. Esse fenômeno dos vestibulares indígenas é espetacular, né? A gente vê a quantidade de quadros maravilhosos que tem chegado, ocupando lugares de gestão na academia. E aí um alerta para esta universidade, que é extremamente conservadora, né, assim, pensar a entrada de pessoas indígenas, além de botar o tema, né, da questão teórica e discutir ele, e botar professores indígenas, né, ações afirmativas para isso é fundamental. E o último, né, essa dimensão de implicação na compreensão do subsistema, que eu aprendi com a professora Putira, que é o supersistema de atenção à saúde indígena, que é fundamental que a gente compreenda no sentido de pensar, de trabalhar com ele, né, isso tá aqui a bandeira do SUS, uma lei que foi criada pelo grande Sérgio Arouca em 99, que tem uma organização super interessante, mas muito desafiadora, de pensar melhor a resolutividade em áreas remotas e pensar na integração com o secundário e terciário. Né, uma coisa que existem políticas de incentivo a hospitais que atendem pessoas indígenas. Toda vez que eu dou aula na medicina, eu falo, você vai ser neurocirurgião, mas possivelmente vai ter uma pessoa indígena que você vai atender. E, às vezes, a coordenação do cuidado com as sabedorias e medicinas indígenas, muitas vezes vai implicar a necessidade do pajé entrar no hospital. E aí eu não vou começar a contar a história aqui, mas, assim, as brigas que acontecem quando se demanda isso, vocês imaginam como é que é um hospital. Feita essa introdução das implicações, eu vou fazer um recorte específico, que é um que a Mari citou e que eu trabalhei bastante, que é a questão de indígenas nas cidades, né? Porque é um desafio interessante do SUS, se a gente pensa a integração do cuidado, né, terras indígenas, cidade. E aí, quando a gente pensa em contexto urbano, né, a gente está falando, no censo de 2022, a gente tem 63 pessoas fora das terras indígenas, sendo que 53% em áreas urbanas. É interessante pensar nesses números, porque muitos dos que estão fora estão em área rural e existem terras indígenas em contexto urbano também. Né? Mas a gente tem 53%, e a gente pega desde de situações, né, de cidades conectadas a territórios, como Atalaia do Norte, que vai ter fluxos e conexões muito intensas com a atenção prestada pela CESAI, né, e essa mediação e integração é fundamental para a qualidade. Tocantinha, em Tocantins, me surpreendeu, uma cidade assim que é majoritariamente indígena, né, do povo xerente, Aqué, como eles dizem, né,
e dessa integração até o extremo da dimensão das metrópoles. A gente tem cerca de 500 mil pessoas pelo censo de 2022 morando nas regiões metropolitanas. E aí é um outro cenário. Eu gosto muito desse mapa, que ainda é com o censo de 2010, mas é o meu primeiro mapa como geógrafo, então eu sou meio apegado a ele. Eu preciso fazer, na verdade é falta de vergonha, na cara de sentar na cadeira e fazer o de 2022, mas é mapa com setor censitário, com um monte de linha, aquelas planilhas gigantescas, dá trabalho de fazer. Mas o que eu queria frisar aqui, que é importante, e aí mostrar, é isso, né, de como tem muito mais indígena no Brasil do que a gente imagina, como ainda é um fenômeno de preconceito e invisibilidade importante, que surpreendeu nos dados que eu comecei a mexer. Assim. Quando a gente olha a cidade de São Paulo, quem conhece a cidade de São Paulo aqui, se destaca com cerca de 2% da população dessas áreas de ponderação, né, que é uma das áreas de síntese do IBGE, as três áreas que a gente conhece bem, que em números absolutos também aqui vai dar. Os Guarani no Jaraguá, os Guarani lá em Parelheiros, na Zona Sul, e os Pancararu, que tem uma população grande. Mas o resto, aqui cada pontinho são 5 indígenas, tem muito indígena, 11 mil em 2010, pulou para 19 mil em 2022, sendo que são 29 mil em toda a região metropolitana de São Paulo. O fato é que eu repeti esse exercício na cidade de Porto Alegre e também o movimento indígena, indigenista, né, conhece em geral 1/3 dessas pessoas. Né? Tem muita gente que está... Conversei com um pedagogo guarani que veio com a família sozinho do interior de São Paulo, ele não veio com uma comunidade, passou a infância inteira na escola falando que era japonês, porque era mais fácil do que sofrer preconceito e dizer... Né? Então, essa questão... E aí eu fiz um exercício de geoprocessamento em São Paulo, peguei os pontinhos e fiz uma contagem pelas áreas de abrangência do município. Deu 50 UBSs com mais de 100 indígenas na cidade de São Paulo. Veja, certamente as pessoas estão sendo atendidas sem que saibam que são indígenas. Né? A Mari falou do jeito de Maria, eu tenho o Pedro Pancararela, de Guarulhos, fala que assim, ele vai no poupa-tempo, não tem o quesito indígena, é vermelho, quando você vai fazer para... Ainda não tem. Então veja só como a gente ainda tem uma subnotificação que tem a ver com preconceito. Enfim, então atentar para isso, né? Eu vou fazer um mergulho, peço desculpa, porque isso é um dado muito interessante de pensar esse fenômeno nos recortes metropolitanos, que é um termo difícil, porque o que é metrópole é uma decisão política do Estado. Então, a Paraíba tinha 11 regiões metropolitanas, né? Então, depende de quem decide. Mas, objetivamente, são áreas urbanas, né? Municípios de áreas urbanas. Então, a gente tem aqui, né? Manaus com 120 mil, Salvador com 45 mil pessoas, Fortaleza, que tem 4 etnias na região metropolitana. É muito interessante ver esse fenômeno, né, da ocupação de territórios de muito tempo. E eu vou atentar só para esse fenômeno de Recife, que teve uma retração, para falar da questão do censo que a Mari falou. O censo de 2022 trouxe uma coisa incrível, muito legal, que além de perguntar qual é a sua raça-cor, tinha a possibilidade, isso não era obrigatório, de perguntar, você se considera indígena? E olha o que acontece, por exemplo, em Salvador. Em 2010, 100%, porque essa possibilidade até existia, mas muito residual em 2010. 16% dos 40 e tantos mil indígenas de Salvador foram identificados pela pergunta, qual é a sua raça-cor? O resto, tudo foi, você se considera indígena, né? Qual é a sua raça-cor? Preto. Você se considera indígena? Sim. Porque ser indígena não tem a ver com fenótipo, tem a ver com identidade étnica. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para Recife, que retraiu, todo mundo que é considerado indígena em Recife foi pegado por esse quesito. O que acontece? Provavelmente, tem muito mais indígena em Recife que não foi captado, porque provavelmente essa pergunta não foi feita lá. E aí é interessante, porque aqui em Ribeirão Pires, eu tenho uma razão de ter esse mapa aqui, mas em Ribeirão Pires tem a cacique Jaqueline Pataxó, que o censeador passou lá e perguntou, qual é a sua raça-cor? Ela falou, sou indígena. Ele falou, você não é. Ela teve que ir até o IBGE brigar para colocar que era indígena. Então, o que eu quero dizer é que a gente é muito mais indígena do que a gente imagina. A gente tem feito alguns exercícios com dados, por exemplo, do Ambulatório dos Povos Indígenas, para olhar esse mosaico étnico, mais de 41 etnias morando na cidade de São Paulo, que é uma metrópole que recebe estudante, recebe... Né, a gente tem tanto Pancararu e Guarani que a gente conhece, mas redes étnicas como Caimbé, Pataxó, enfim... como é que eu estou aí de tempo, turma?
Oxe, estou sobrando? Nunca aconteceu isso. Maravilha. Vou até tomar um golinho d'água aqui, ó. Beleza. Então, assim, feita essa introdução, eu queria falar um pouco, então, do que foi me convocado de pensar essa prática, essas perspectivas, né, de aliança e luta, né, e de exercícios de cuidado de pessoas indígenas em contexto urbano, que é uma dimensão importante do Brasil. Falando de um caso, né, de uma implicação transformadora na interface ensino-assistência. Eu fui 5 anos médico da comunidade Pancararu, lá do Real Parque, né, assim, aqui no Morumbi. É muito interessante, né, os Pancararu, né, tem registros desde o início do século XVIII, uma etnia tronco velho de muitas etnias também, que tem aldeia, cerca de 6 mil pessoas na aldeia em Pernambuco, lá no Brejo dos Padres, e uma migração na década de 40 para São Paulo, nesse movimento migratório para a cidade de São Paulo. Ficam até a década de 90, sem assumir a identidade étnica. Né, imaginar, é incrível dizer, né, a tia Lídia, tem uma foto dela, grande pajé, falando que não falava que era indígena porque tinha mais dificuldade de conseguir emprego, né, trabalhava na limpeza, na construção civil. A partir da década de 90, eles organizam uma luta identitária importante, até por questões de repercussão midiática que teve por o assassinato de um indígena, né, na comunidade do Real Parque, lá na favela que foi reurbanizada. E em 2004 eles têm uma grande conquista, que é uma estratégia de saúde da família específica para atendê-los, dizendo: se existe uma política nacional de saúde indígena que garante que as pessoas indígenas sejam cuidadas, respeitando o seu modo de cuidar e integrando, né, com o seu modo de cuidar, a gente também quer conseguir essa conquista. E nesse processo de trabalho, veja que é interessante, as conquistas são sempre, né, houve uma confluência, quando a gente foi muito feliz de estar lá, assim, de estar um grupo de pessoas muito implicadas nesse processo. E quando a gente chegou lá, apesar de ter a equipe, ainda o espaço, né, era muito pouco ocupado. Como são 20 mil pessoas da área de abrangência e cerca de 1.000 indígenas, a maioria dos trabalhadores da unidade não atendiam as pessoas indígenas. E a conversa de, eles não são mais indígenas. Mas eles não são mais indígenas. Isso aí são vagabundos. Aquele monte de preconceito ainda. E a gente começou um movimento, primeiro, eu acho que um movimento muito importante foi de reconhecimento oficial do trabalho da medicina indígena e do cuidado das pagelanças da tia Lídia, né? Eu passei uns 4, 5 meses não me falava nada a respeito das práticas das medicinas indígenas, porque sabe que falava e falava, mas isso faz mal, não é para fazer, esse é o histórico, né? Aí um dia a Juliana, que foi a enfermeira, a Juliana Fidelis, ela chegou um dia na reunião da equipe e falou: tia Lídia, quantas horas você rezou essa semana? Porque vamos anotar como atividade coletiva para contar essas horas, porque ela ficava muito sentida de que ela passava a noite rezando, chegava de manhã, tinha que preencher aquele monte de planilha, de uma produtividade estéril, muitas vezes, né, de uma burocracia estéril, e ela ficava muito sentida que não se reconhecia. No dia que a Ju falou, vamos contar isso como atividade de horas, vamos lutar por isso, ela ficou 40 minutos contando sobre as práticas das medicinas indígenas. A gente descobriu que tinha mais 7 pessoas que faziam, numa comunidade de 700 pessoas ali, né, localizada, que faziam práticas medicinas indígenas, né, e além disso, da visibilidade. Então, esse é o exato momento, em 2018, depois de 14 anos da conquista da equipe, que os Praiá, né, a indumentária ritual que recebe os encantados Pancararu, é o exato momento em que eles entram pela primeira vez na UBS. E foi muito impactante, porque tem uma frase que eu sempre repito de uma pediatra que trabalhava há 20 anos na UBS, falou: nossa, puxa, não sabia que eles eram tão indígenas assim, né? Assim, e aí, assim, porque a tia Lídia, ela balança o maracá e canta, isso, né? É uma coisa que teve gente que foi chorar no consultório, teve gente que foi pedir ajuda de cuidado depois do trabalhador, né? Então foi muito impactante. Esse processo foi muito rico de um processo, né, que é isso, né? A Putira trouxe no começo, né, a importância da gente estar na universidade de formação dessas questões. A gente recebeu mais de 40 residentes nesse período.
E quando chegavam os residentes, a gente fazia umas oficinas e juntava todo mundo. Então, botava pessoal da limpeza, da farmácia, vinha os residentes, a gente convidava a rede indigenista da cidade. Então, tinha o pessoal, o Douglas Rodrigues do Ambulatório do Índio, tinha uma médica Pataxó que estava aqui. Então, a gente fazia uma grande conversa que era tanto formação de profissionais de saúde, como também mobilizar, assim, educação permanente sobre o tema e sensibilização sobre essa questão. E, para terminar, falar dessa dimensão, né, desse território sobreposto, né, das pessoas indígenas e não indígenas, de lutas, alianças e solidariedades. A gente teve uma coisa muito bonita, porque veja só que inversão, como o Brasil é complexo, né? Lá quando a gente cheguei no Real Parque, tinha uma acusação de que indígena era privilegiado. Porque eles lutaram para ter uma equipe, era um território, acho que eu tenho até aqui, né? Você vê assim, essa era a área de abrangência do Real Parque. E esses aqui, se vocês repararem, olha só, a vulnerabilidade, veja que é o mesmo desenho, né, que é a favela Comunidade do Panorama. Região de muito alta vulnerabilidade, ao lado daquele mar de baixíssima vulnerabilidade de pessoas ricas ali do Morumbi. O que acontecia? É que os Pancararu conseguiram uma equipe para atender eles e ainda lutaram para ter mais uma equipe, mas que cobria 1/3 das áreas mais vulneráveis. E quando a gente chegou lá, demorava 7 meses para marcar uma consulta. E aí a gente, assim, eu lembro que a gente teve uma conversa, porque eu falei, não é possível. Eu juro que quando eu entrei, eu já tinha me metido em outras confusões aí fora, eu falei, eu vou concentrar na questão indígena, igual a questão por si só. Mas como é que vai fingir que não está acontecendo, né? Eu lembro que a gente conversou com as lideranças, ele falou assim, não vai ter jeito, né? Vai ter um tempo que a gente vai ter que atender não indígenas, assim, porque tem uma época que eu ficava o tempo inteiro que eu fazia agenda para os Pancararu, eu fazia porta da unidade também. E aí a gente começou uma luta de ampliação, assim, né? E foi bonito, assim, porque no primeiro momento... Ixi, não para agora, não. Aí, o que não é sabedoria? E eu estava falando, né, que eu conversei, eu lembro que até a liderança, a presidente da associação falou, não, isso é muito legal, mas também tem outras pessoas legais, né? E aí depois, nesse momento, né, quando a gente consegue a ampliação, e a gente conseguiu então uma cobertura de 100% das áreas vulneráveis, com bastante luta, bastante tensão, né, e foi muito impactante, quando terminou esse processo, as lideranças Pancararu falaram, foi muito importante a gente estar junto nesse processo, no sentido de pensar que a equidade, a atenção diferenciada, não pode competir com a universalidade da atenção. Então, essa aliança no sentido de... E foi muito legal, porque isso, inclusive, impactou, né, nesse preconceito de dizer que as pessoas eram privilegiadas porque lutaram. E uma outra coisa muito legal foi a luta pela UBS, né? A gente fez uma longa luta de uma UBS, a gente tinha uma UBS que a gente fazia reunião de equipe no corredor, um corredor assim, junto com os pacientes, era uma coisa que atrapalhava muito o processo de trabalho, né? E a gente, foi uma luta, e depois dessa luta que começou de muitos anos, tem uma UBS nova dentro da comunidade, onde o hall tem, né, os praiá, e a sala dos Pancararu, que atende a equipe Pancararu, que é a parede inteira, né, ocupada com os símbolos das pessoas indígenas, e foi bonito que quando inaugurou, lógico, né, os vereadores da situação é que vão falar que fizeram, mas eu recebi um monte de mensagem muito querida falando, a gente sabe que no começo a gente estava junto nessa luta, essa vitória é nossa e tal, então de pensar isso, e por ultimíssimo mesmo, uma coisa muito bonita dos Pancararu que eu queria falar, dessa aliança, né, esse é o primeiro dia da vacinação de Covid, da primeira semana da vacinação que teve, e aí a Prefeitura de São Paulo colocou a população indígena como população prioritária e começou atendendo a comunidade indígena. Só que aquela confusão de decisão, não tinha vacina para todo mundo da UBS. O que aconteceu aqui? Os médicos e médicas foram vacinados e pessoas da limpeza não, né? E quem teve mais Covid, claramente, foi pessoa da limpeza e não essas confusões. E aí a Associação Pancararu fez uma carta dizendo que queria que, primeiro, todos os funcionários da UBS pudessem ser vacinados para que depois começasse a vacinar, que usasse a vacina que foi destinada a eles para que cobrisse toda a UBS. Então, essa foi uma luta muito bonita para a gente pensar essa dimensão, né? Que a atenção sensível e compartilhada com as especificidades de saberes indígenas aconteça no SUS, seja no SAS e SUS, ou aonde o SUS atender uma pessoa indígena, né? Acho que essa é uma perspectiva importante.
Oi, gente. Tava com saudade disso aqui, ó. Bora lá. Então, agora, né, como vocês sabem, estou enquanto diretora no Departamento de Atenção Primária, sou de indígena na CESAI. Né, é um lugar que me representa muito também, né? Para quem não sabe, eu e a secretária adjunta, a Lucinha Tremembé, a gente fica até brincando, né? Que nós somos antes da CESAI, né? Que eu fui microscopista de plasmódios de malária pela última turma da FUNASA. E eu digo que eu tenho um probleminha com a FUNASA até hoje, né? Que ela me esperou 3 meses eu completar 18 anos para poder assumir enquanto microscopista. Então, meu primeiro trabalho foi no meu território, mas também foi no território Yanomami, né? Então, aí onde eu aprendi também a entender a língua Yanomami, né? Então, é onde eu iniciei ali a minha carreira enquanto profissional de saúde. Quero saudar, né, os parentes e parentas que estão online, né? Eu disse Litoral Sul e soube que tem alguns também de Porto Velho, né? E isso para nós é muito importante. E dizer da importância desse diálogo, dessa abertura, né? E que é bom que agora somos nós que estamos falando por nós, né? Isso é fundamental nas mudanças das políticas públicas de educação. É uma coisa que eu sempre me apresento enquanto fruta dessa política das universidades públicas, das ações afirmativas das universidades, né? E aí, professora Maria, não senti falta da UFPA lá, né? Que nós temos a gente está desde 2009, a primeira resolução das ações afirmativas, onde cada curso, são mais de 300 e poucos vagas dentro da universidade, onde cada curso entra 2 indígenas e em 2013 entrou os quilombolas, as quilombolas, também nessa mesma política, né? Então, falar um pouquinho aqui, para onde é? Para cá. Bora lá. Então, eu trago um pouco também de um outro olhar, né? Eu acho que a professora Mariana e o professor Marcão trouxe um olhar a partir, né, do lugar, né, de fora para dentro, e eu vou trazer um pouco aqui de dentro para fora, né? Então, a gente tem uma luta toda a partir de uma universidade, como é de uma secretaria, e aí a gente vem nesse momento com vários outros olhares. Determinações, né, determinantes políticos na saúde indígena. Aí eu trago as medicinas indígenas e tecnologias de cuidado de saúde com os corpos enquanto territórios também. E aí eu não sei se vocês têm ouvido falar, agora a gente está criando, e vocês são muito privilegiados, né, que até o final do ano nós estamos construindo o primeiro Programa Nacional de Medicinas Indígenas, a partir do olhar construído nos 5 seminários que aconteceram desde o ano passado a esse ano, consultando todas as regiões do que entendiam, porque nós estamos aperfeiçoando e atualizando a nossa política, a PNASP. E com isso, o primeiro eixo da PNASP são os sistemas, né, relacionado à questão das medicinas indígenas. Eu preciso falar que nós não estamos pegando medicinas a partir do contexto da medicina ocidental. Nós estamos recuperando uma palavra que, de fato, é onde inicia toda a medicina do mundo, né? Quando a gente entende o que é medicina, né? É uma palavra que, para nós, ela tem todo um significado que antes nós éramos olhados enquanto pessoas que não tinham conhecimento, que não tinham ciência, existia todo um silenciamento e visibilização, inclusive pelo próprio Estado. Aí a gente não pode esquecer do processo colonizatório, ou seja, a gente tem a religião com a invasão do Brasil, né, que ela dizia que nós éramos demoníacos, que nossos pajés, nossos comuns não estavam ali fazendo ciência, que nós não tínhamos tecnologia de cuidado de saúde a partir dos territórios, e que a maioria dos nossos pajés, nossas, né, Mangé, como disse Cíntia Guajajara, eram as bruxas que dominavam as plantas, que dominavam todo o contexto metafísico e metaquímico, que hoje a gente consegue explicar o que é metafísico e metaquímico no indígena entender. E aí depois a gente tem o Estado brasileiro, que diz que onde nós estávamos a terra não era nossa, mas que a gente podia usar. E que aí ele vem com genocídio, epistemicídio, ecocídio, etnocídio,
né, sempre nesse processo do apagamento de nós enquanto povos indígenas. Mas aí eu venho falar desse lugar que nós estamos, enquanto universidades, enquanto ciência, enquanto academia. O quanto também ela invisibiliza quem nós somos nesse lugar. Uma coisa que nós temos falado é que nós somos conscientes que ela não vai se preparar para nos receber. Ela não vai. Nós temos consciência disso. Mas que agora a gente pode mudar de dentro para fora e não esperar mais do lado de fora, né? Então, com isso, a gente também tem um processo colonizatório. Mas eu venho falar do capitalismo também. Eu digo que o capitalismo é o quarto processo colonizatório mais cruel que existe com nós povos indígenas, porque ele está colocando nós contra nós mesmos dentro do nosso território a partir do olhar do não indígena com o intuito do lucro. Ou seja, o garimpo é a melhor forma desse reflexo. O capitalismo, dentro dele, nós temos todos os outros 3 processos colonizatórios. Eu tenho um capitalismo através da religião, do Estado brasileiro e da ciência, que a gente ainda precisa discutir muito sobre isso. Seria uma aula, né, sobre isso. E então a gente está criando o pronome que medicinas indígenas a partir desse olhar dos povos indígenas com nossos e nossas especialistas. Ih, não está passando. E aí é o que eu falei, né, há pouco agora, sobre a questão da religião, do Estado, da ciência, o processo colonizatório, que vem e que lá, né, a gente sabe que aqui, né, lá em 1988, que o povo brasileiro diz que a gente é gente, que a gente é pessoa, que nós somos cidadãos brasileiros. E esquece todo o nosso processo, que nós estamos nesse lugar desde a invasão do Brasil, né? E aqui, depois a gente pode disponibilizar os slides, tem todo o histórico da CESAI. E aí a gente colocou uma cobra, né? Porque sempre tem o que aumenta e diminui e assim vai. Mas eu queria falar um histórico aqui, que é no ano de 1967, que pouco 1964, 1967, que as pessoas esquecem que nós também passamos pela ditadura militar. E que a ditadura militar foi uma complexidade também, principalmente para os nossos e nossas especialistas. Quando eu falo nossos e nossas especialistas, estou falando dos pajés e das parteiras, que vocês chamam de benzedeiras, que não são benzedeiras, nem benzimentos, né? Porque isso também está relacionado ao contexto de religião, porque não é religião a partir do que nós fazemos dentro do território, mas sim ciência mesmo. E aí aqui a gente tem os 34 DICEs de todo o Brasil, né? Que aqui está o DICE Litoral Sul e Porto Velho, né? Que está participando. E aí a gente tem, não sei se vocês acompanharam também, mas agora no dia 19 a gente completou 15 anos de CESAI. Né? E ontem a gente já estava festejando isso, é uma semana toda lá no Ministério da Saúde, onde nós estamos festejando os 15 anos da CESAI, algo de muita luta. Para quem não sabe, na segunda conferência, foi pensado já a criação da CESAI. E aí, quando vem todas essas conferências, ela não foi votada, né? Ela não foi votada pela maioria para a criação, porque todo mundo tinha dúvidas sobre ela. Como é que ia ser? E a FUNASA ia continuar atendendo. E com isso, o movimento indígena disse, não é dessa forma. E aí a gente cria a CESAI na madrugada, né? Na madrugada, ela surge aí, né? Para aquilo que nós temos hoje. Então, eu vou usar uma fala do nosso secretário Weber Tapera, que ele diz que para nós, povos indígenas hoje na gestão, não é somente sermos gestores, nós temos uma missão. Ou seja, a gente não pode errar. E isso é racismo institucional. A gente não pode naturalizar isso e nem normalizar. Porque durante 12 anos a CESAI esteve sob o comando dos não indígenas. E a cobrança em cima de nós hoje por uma saúde e qualidade dentro do território, ela é triplicada. Como em 3 anos, que nós vamos fazer 3 anos agora, no final do ano, a gente pudesse resolver toda a problemática de 12 anos que ela existe. Mais do que isso ainda. Mais de 12 anos é cobrado em cima de nós. Mas aí ninguém fala que durante 12 anos ela esteve sob o comando do não indígena e não conosco.
O que ela avançou ultimamente é quase pouco falado. Todo mundo só fala dos problemas que a CESAI tem hoje. Por quê? Porque a gente está falando de racismo institucional. E aí, a maioria das pessoas não se dão conta disso. Né? Então, é algo ainda que a gente vive, que o tempo todo nós temos que dizer que nós temos capacidade, que nós sabemos o que estamos fazendo e que nós somos hoje, sim, qualificados e qualificadas para assumir esse lugar. E aí aqui tem, né, um organograma de como funciona a CESAI, e aí eu estou bem aqui nesse lugar. Aqui o Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, esse nome agora, professora Mariana. E aqui é onde eu estou, né? E aí dentro aqui eu trouxe para vocês que dentro dessa coordenação agora, dentro do DAPS, né, que tem uma coordenação geral, e nós estamos construindo o programa de medicinas indígenas também. Estamos construindo também pela primeira vez o programa também LGBTQIA+, onde também a gente trouxe a saúde do idoso que não tinha dentro da CESAI, e que também nós trouxemos pela primeira vez também, antes de outra secretaria, na verdade, pessoas indígenas com deficiência. Hoje a gente consegue identificar pelo nosso sistema, que é muito criticado, o CIASE. Agora, dentro dele, a gente tem também como ver e identificar e organizar quem são as pessoas indígenas com deficiência que nós lançamos o ano passado, e agora, no mês de novembro, a gente lança o primeiro manual de assistência para pessoas indígenas com deficiência também pela CESAI. E aí eu trago, né, eu acho que quando a gente fala de medicinas indígenas, no contexto de multiculturalidades que o professor Marcão trouxe, a gente está falando disso aqui, né? A gente está falando quanto existe uma complexidade toda do cuidado aos momentos da nossa vida, mas principalmente trazendo as tecnologias de cuidado aos nossos corpos dentro dos nossos territórios indígenas. O que é isso? Lá na minha tese, né, o professor Hilton foi eu trabalhei junto com ele lá, foi meu orientador lá na UFPA. O que acontece? 2, né, professor? Eu tinha vários orientadores e orientadoras. E dentro, né, da tese, eu trago o Tipiti e o Aturá. E eu faço questão de falar deles onde eu vou. Por quê? O Tipiti, ele é uma cestaria nossa, lá do meu território, que era onde nós aprendíamos e nos formávamos enquanto mulheres. Mas só que os não indígenas, eles não têm um olhar para isso. Lembra que eu falei do capitalismo? A produção da farinha para vender era mais importante do que olhar o tipiti para secar uma massa para a gente fazer a farinha, enquanto uma tecnologia de cuidado de saúde. Eu sempre falo que era o momento melhor que a gente tinha lá, quando as nossas mães, nossas tias, nossas avós estavam fazendo a farinha, e que nos chamavam. Era quando a gente estava no Igarapé, no Rio, correndo. Era uma forma também de elas estarem olhando a gente, de a gente estar ali perto. E era nesse lugar que a gente ouvia as histórias das nossas avós, das nossas tias, da nossa mãe, né? Era um momento que a gente sabia sobre como organizar, como a gente se cuidar através da nossa primeira menstruação. E era um momento também onde a gente ouvia as histórias, que vocês chamam as fofocas da família, né? Então, era nesse momento. E esse era o momento de quê? De a gente ouvir e aprender. Porque a gente sentava, todo mundo quietinho até a massa parar de sair o tucupi. E aí veio o nome indígena e disse, não, isso aqui é muito devagar, bora colocar uma prensa, dá mais massa, vocês fazem mais farinha, dá para vocês venderem mais. E aí lá se foi uma tecnologia de cuidado de saúde, né? Ou seja, não sei se vocês sabem também, lá no meu território, território médio Rio Negro, ele tem nosso modo de fazer farinha enquanto patrimônio mundial, né? Ou seja, a gente esquece o que tem dentro do território. A gente não olha para o território, mas quando eu falo território também, eu estou falando território de saúde. Por exemplo, quantas periferias aqui tem parteiras? Quantas periferias daqui não tem um benzedor, que vocês chamam, e que a gente visibiliza e a gente não consegue o diálogo? Ou seja, o quanto a gente precisa olhar para o território, o que tem nesse território,
Porque quando nós não estamos enquanto profissionais de saúde, as pessoas estão lá se cuidando. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa colocar em prática enquanto profissionais de saúde. E principalmente olhar também para os alimentos. Quando o professor Marcão traz aquela situação do cuidado com os povos indígenas, do atendimento diferenciado, nós estamos falando que nós, profissionais de saúde, a gente não vai atender só povos indígenas nas aldeias, nos territórios. Nós estamos em todos os lugares. Nós vamos atender em todos os lugares. Mas onde é o nosso gargalo? Média e alta complexidade. Quando? Quando a gente vem para os centros urbanos. E aí entra uma situação bem complexa. Como é que nós vamos, nós, enquanto profissionais de saúde, nos despir de todo o processo de racismo estrutural no Brasil? Onde a gente ainda diz aqui, ó, que o nosso grafismo é sujeira. Que quando chegar uma indígena pintada com grafismo, que é para ela ter seu filho, porque no território dela, a pintura, o grafismo diz que ela precisa estar com essa pintura para ela ter um parto bom, eu estou dizendo que ela está suja. E aí a gente não precisa, a gente não pode naturalizar nós, indígenas, mulheres, enquanto guerreiras. Não é normal, não é, a gente precisa desconstruir isso, porque o normal era eu não precisar passar por todas as violências. O guerreiro, ela precisa sair desse lugar, principalmente nos atendimentos de saúde, quando eu não tenho um olhar diferenciado para aquela indígena, principalmente quando não fala a língua portuguesa. A gente faz muito isso dentro dos centros urbanos ainda, dentro dos grandes hospitais, mas também a gente precisa ter esse olhar, aí eu vou puxar enquanto indígena pesquisadora, nas nossas pesquisas. Precisamos organizar nossas metodologias diferenciadas. As metodologias, elas precisam estar a partir também dos termos. Os indígenas estão entendendo? As indígenas estão entendendo o que eu estou falando? Por que eu não posso colocar para a língua? Por que eu não posso usar a questão da oralidade também? Como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho fala de pertencimento? É a gente nos rever também nesse processo de quanto profissionais de saúde, principalmente como pesquisadores e pesquisadoras. Aí eu trago as medicinas indígenas, né, como eu já falei. E aí a gente também tem uma situação que é muito comum a gente achar, enquanto academia, que a gente sabe mais do que os povos indígenas. Aí lá naquela hora que eu falei sobre o processo colonizatório, é para dizer o quê? Que uma parteira, ela consegue identificar quando é menino ou menina, né? E aí, a gente gosta de dizer assim, não, mas precisa fazer um ultrassom. Aí quando a parteira, você vai lá, faz a ultrassom e dá o que a parteira falou. Como é que tu sabe? A minha avó sempre dizia, enquanto parteira, que nós, mulheres, nós temos o olhar da vida. E esse olhar da vida, ele muda. Quando é menino e quando é menina. E o formato da barriga muda. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar sobre isso, né? E aí, muita da gente não valoriza isso. A gente não reconhece como uma tecnologia de cuidado a partir dos territórios. E que quando a lua mudar, vai doer a barriga de uma outra forma, e que não é a hora. Mas a gente não liga para isso. A gente não valoriza isso. E aí a gente valoriza as medicinas chinesas, japonesas, né, indianas, e nós, povos indígenas, não somos contra isso. E nem contra os PICs. Mas a gente não valoriza o que é nosso, a gente não reconhece o que é nosso, a partir do que a gente aprendeu. Porque eu tenho certeza que entre todos nós aqui vai ter uma pessoa que vai dizer, minha avó era indígena, minha bisavó era indígena, e que minha mãe aprendeu isso, que meu pai aprendeu isso, mas a gente não reconhece e não fala sobre uma tecnologia de cuidado de saúde a partir dos povos indígenas enquanto originário. Então a gente precisa ainda avançar muito nessa política, mas principalmente reconhecer quem somos nós enquanto povo brasileiro. E aí foi o que eu falei agora há pouco. E aí dizer para vocês assim, a CESAI hoje tem uma gestão indígena, que hoje nós trabalhamos o triplo, né? Mas eu faço questão de estar nesse lugar, porque, como eu disse, é onde a gente forma pessoas, eu acho que isso é fundamental. Muito obrigada, Caturete.
Muito obrigado, doutora Potira. Gostaríamos de recompor a mesa novamente, as debatedoras e os nossos moderadores. Podem se sentar, podem ficar à vontade. Bem, muito obrigada pela fala. Eu acho que a mesa, né, os convidadas trouxeram pontos extremamente importantes. Assim, fiz uma pontuação rápida, né? Então, a Mariana que trouxe principalmente a questão da categorização, né, de como que a gente precisa trabalhar isso nas pesquisas. Quando a gente tem, por exemplo, área de seminários, ou quando a gente vê, fala, mas o N é muito pequeno, né? A gente precisa, né, modificar isso aqui. Então, há essas questões. Então, poxa, só porque você tem um número pequeno que você vai fazer esse apagamento dentro da pesquisa como se não existisse. Então, acho que isso é extremamente importante. A questão da pandemia, quando o Marcão trouxe, né, da vacinação, olha, o senso de responsabilidade, né, de não, os profissionais eles precisam ser vacinados, né, porque eles precisam se proteger, que vão estar na linha de frente. E os profissionais, né, dos serviços gerais, principalmente, né, que foram mais negligenciados, se a gente puder falar dessa forma, né. E, claro, a Potira trouxe aí vários elementos, né, como, né, a fala dela, essa questão do pertencimento, a gente, né, eu fico até assim, tá, eu sou uma mulher branca numa mesa que está falando sobre saúde indígena, mas a gente precisa trazer essa fala para nós brancos, né. A gente tem poucos espaços como esse, estava negociando o tempo com o Gustavo, porque a gente começou um pouco atrasado a mesa. Falei, não, Gustavo, a gente tem pouco espaço, né? A gente não tem muitas mesas sobre saúde indígena e a gente precisa ter esse espaço. Então, a gente negociou o tempo para estender um pouquinho mais, tá? Então, a gente vai ter um pequeno atraso para o COF, só para vocês estarem cientes disso. A questão da linguagem, né? Falei para a Potira mais cedo, na hora que a gente estava falando, acho que a gente precisa de um letramento, né? Nós, como vamos falar, ela falou assim, não, o nome ele é importante, né, como falar. A gente fica até meio assim, porque a gente não sabe como pronunciar, a gente não aprende isso, né, a gente vive num país onde eu não sei, né, o número de povos, né, de população indígena, o Marcão trouxe aqui alguns dados para a gente, mas a gente não fala, a gente não tem familiaridade, a gente tem uma dificuldade e isso tem uma implicação muito grande na hora que a gente vai fazer pesquisa, né? Como é que eu vou me reportar se eu nem sei como pronunciar? Né? Então, acho que isso é para se apropriar. Então, a mesa trouxe vários elementos, então, a gente agradeceu o pessoal que está no online, né? E aí a gente vai abrir, né? Passar para a professora Natália, mas só para a gente explicar um pouquinho da dinâmica, a gente vai tentar fazer por rodada, tá? De perguntas. Né? Então, a gente vai tentar abrir pelo menos 3 perguntas, abre para a mesa e depois a gente retoma, tá? E o pessoal que está no online também podem fazer perguntas, tá? Professora Natália. Muito obrigada, Mariana, Potira, Marcão. Eu fiz alguns pontos também, eu faço das palavras da Romênia as minhas, eu fiquei muito tocada com essa questão do apagamento. Eu mesma tenho que admitir que, como pesquisadora, eu faço isso, eu trabalho com saúde dos idosos, e como o número geralmente é muito pequeno de indígenas e amarelos, a gente geralmente agrupa como outros. E a gente acaba fazendo esse apagamento quando a gente vai fazer o detalhamento da saúde dos idosos. Então, essa é uma prática que eu, como pesquisadora, vou mudar, porque eu acho que eu também tenho que trazer essa informação. E eu acho também que, Marcão, você falou muito do nosso ativismo, né? Então, eu como pesquisadora, também vou passar a fazer muito ativismo para a gente também começar a mudar a área acadêmica. E eu acho que, Potira, você falou muito sobre a gestão. E eu achei muito importante que você também falou que vocês acabaram de incluir a saúde do idoso. Porque eu acho que, às vezes, a saúde do idoso fica deixada de lado, é uma saúde que precisa de um cuidado especial, tem cuidados específicos para o idoso, e eu imagino que também tenha cuidados específicos dos povos. Então, eu fiquei, assim, eu
fiquei muito emocionada com todas as palestras, eu agradeço muito, é uma honra estar aqui e eu vou abrir para as perguntas então. Quero agradecer primeiramente as palestras, né, tudo que foi trazido aqui, eu acho que é muito relevante para a nossa construção enquanto profissionais da saúde, enquanto pesquisadores, mas principalmente enquanto sociedade, né, propriamente dita. Enquanto todos vocês falavam a respeito da saúde da população indígena, isso é um termo bastante amplo, e eu, enquanto psicóloga, fiquei pensando a respeito da saúde mental. Então, a gente vê que existe todo um contexto sociocultural de questões de preconceito e tudo mais com relação a toda essa questão. E eu queria saber de vocês um pouquinho sobre como se dá o olhar para a questão da saúde mental da população indígena, como que essa temática ela é cuidada, principalmente através dessas novidades que a gente viu por meio dessas palestras. Muito obrigada. Bom dia. Queria cumprimentar a mesa, né, e agradecer e me apresentar um pouco, porque sempre que eu vejo uma parente em mesa é um alívio, porque é ver uma pessoa que está tendo reconhecimento e sendo benquista na academia, né? Porque o que muito é considerado uma novidade hoje, o que muito a psicologia, eu sou psicóloga também, tem considerado como sofrimento ou ferramenta para, inclusive, cuidar de saúde mental. Populações indígenas já falavam há muito tempo atrás, já falavam sobre a questão do trabalho, e hoje a psicologia fala sobre burnout, já falava sobre coletivo e grupos, e hoje a psicologia fala sobre a importância dos grupos terapêuticos, e a gente já estava falando sobre isso há muito tempo, mas não levava mérito acadêmico por conta disso, né? Eu, na verdade, sou uma pessoa de ascendência indígena do povo Beri-Poconé, que é um povo considerado dizimado, uma família misturada também com povos tradicionais ribeirinhos de Mato Grosso, Cuiabá, mas trabalho no SUS com povos Terena e Guarani Kaiowá. Povos Terena, a terceira maior população indígena do país, inclusive, né? A capital tem 19 mil pessoas indígenas, quase 19 mil pessoas indígenas em contexto urbano. E, infelizmente, a gente queria que a CESAI, com toda essa dinâmica muito bonita construída com representatividade, alcançasse, e não por conta de um histórico, né, um racismo e tudo mais. Por fim, a minha pergunta seria mais direcionada, né, à Putira, e acho que até mais pessoal também, sobre como que você lidou, né, com essa questão do reconhecimento em relação às suas práticas do seu território como saúde. Porque eu sempre acabo colocando no final de algumas apresentações, palestras e tudo mais, as referências foram as 17 aldeias que eu conheci, o pajé, as crianças, e aí depois eu coloco as referências acadêmicas, né, porque elas são muito mais valorizadas, então a gente tem que toda hora ficar traduzindo esse conhecimento por um conhecimento que é cientificamente mais valorizado, né, cientificamente mais bem visto, uma credibilidade maior. Então, como foi isso para chegar onde você chegou nesse sentido, assim, de ter que ficar traduzindo coisas, ter que ficar procurando outras referências para dar mais credibilidade para os seus trabalhos, para as suas pesquisas, e referências que geralmente são de pessoas brancas. E basicamente é isso. Eu acho que até uma pergunta mais pessoal, a gente acaba se identificando, e eu acho que é até um acolhimento, assim, de sentir que não, continuem, porque foi difícil, mas eu consegui. Então, como foi isso para você? Olá, gente. Novamente, bom dia. Tá dando para ouvir? Na verdade, não é nenhuma pergunta, é um comentário. Oi, agora?
médico enfermeiro. E aí, quando a Romênia falou, porque é uma mesa de pessoas brancas, mas é importante trazer isso, a gente precisa pensar que a gente não precisa ser indígena para falar sobre indígena. Então, assim, o lugar de fala, ele está para todo mundo, independente de como a gente se caracteriza. Então, é uma desconstrução que a gente precisa fazer, que eu preciso pertencer àquele povo para falar daquele povo. Então, eu não preciso ser negro para poder estudar a população negra, não preciso ser indígena para estudar a população indígena, eu preciso ser ser humano para estudar esses diversos contextos que o ser humano está inserido. Então, é uma fala que a gente precisa começar a desconstruir, né? A gente precisa entender que o ser humano tem toda essa diversidade e é importante estudar essa diversidade como um todo. Pode fazer mais perguntas ou vamos responder essas 3? Foram 3. Tá bom. Foi mais pra mim, né, gente? Bora lá. Eu vou iniciar, eu acho que, lembrando que é saúde mental, né? Acho que saúde mental, quando chegou nos nossos territórios, a psicologia, e aí, vai ter psicólogo agora na saúde indígena, né? E aí, lá em 2016, começou as contratações de psicólogos fazendo parte dos D6. E aí, a maioria ficava assim, né, os parentes. A gente vai ter a conferência, e o que é saúde mental, né? Aí eu vou falar de Pinatembé, lá do estado do Pará. O Pinatembé dizia assim, que saúde mental era o bem viver, e que saúde mental ele não entendia a partir da perspectiva dos não indígenas, mas que bem viver ele entendia o que era, né? Era que a gente está bem. E aí tem uma coisa que a gente vem falando muito, principalmente quando fala a partir do contexto da saúde mental. A gente não tem uma política. Hoje eu e Matheus, para quem não conhece, Matheus está aqui também no Ministério da Saúde, né? Vai falar sobre saúde quilombola. A gente conversava assim, nós não temos uma política psicossocial voltada mesmo para povos indígenas, povos tradicionais, porque a gente não tem um olhar a partir de dentro dos territórios. Nós estamos construindo a primeira política nacional psicossocial dos povos indígenas, já está lá para o ministro assinar, a gente está super feliz, é um primeiro grupo de trabalho interministerial. Muito boa a tua pergunta. Por quê? A gente não pode assumir essa responsabilidade sozinhos enquanto saúde. Porque eu não consigo falar do bem viver dos povos indígenas e ter invasão no território, de o MMA não estar presente, o Ministério do Meio Ambiente, de eu falar sobre pessoas, crianças com desnutrição, se eu não trazer um MDS. Eu não consigo falar de território garantido se eu trazer um MPI, a FUNAI. Ou seja, eu preciso construir um bem viver a partir também de outras instituições. Nós não damos conta. Nós não temos psicólogos e psicólogas também com a formação do entendimento da esculturalidade dos povos. Aí entra todos. Eu não posso assumir essa responsabilidade e dizer que a CESAI vai dar conta de tudo. Não vamos. Nós sabemos disso. Por isso que a construção desse primeiro grupo de trabalho interministerial para discutir essa política psicossocial a partir dos povos indígenas, que tem pesquisa aí que fala, né, que o número de suicídio é maior 6, 7 vezes mais do que o não indígena, é porque ainda não compreendeu o que acontece dentro dos territórios a partir do que é o bem viver para nós. Aí todo mundo fala do território Yanomami. Como é que nós podemos falar que lá está tendo bem viver? Que os recuras, que os chapiri estão segurando o céu? Se nós estamos com a água contaminada, o desmatamento, a invasão, né? E aí ninguém fala de saúde pública naquele lugar. Por quê? Olham todo para a questão da saúde indígena, mas ninguém se preocupa também com aquelas pessoas que eu começo a pensar e falar também sobre isso, que são pessoas que estão iludidas pelo processo do capitalismo, que vão enriquecer. Essas pessoas que estão lá também, que são pessoas não indígenas, que estão lá pelo garimpo, elas estão todas doentes, inclusive psicologicamente também.
E aí ninguém fala também dessas pessoas. Porque eu estive num território e chegou uma dona de garimpo e chegou comigo e disse: doutora, você pode atender o meu trabalhador? Era um rapaz de 20 anos, com uma erisipela horrível. E aí nós cuidamos daquela pessoa. Eu fiquei imaginando a família daquele rapaz iludido lá, que ele vai enriquecer. Sabe? Desde aquele momento eu comecei a olhar um outro lado também, que nós não damos conta enquanto saúde pública. E que ninguém fala sobre isso. Então, é algo que a gente precisa falar muito da questão do bem viver, né? Para nós, a gente chama o bem viver dos povos indígenas, que está ameaçado e que a gente não pode romantizar de jeito nenhum esse processo. Achar que o bem viver, os indígenas estão bem com a floresta, que os indígenas estão bem com o rio, que os indígenas vivem não sei o quê. Papo furado. Não é dessa forma mais no território. As meninas e mulheres estão sendo violentadas também por essas pessoas que estão lá iludidas para quererem serem ricas. E elas não vão ficar ricas. É isso, sim. Primeira coisa que a gente precisa pensar através disso. Mas a gente tem psicólogos hoje que são referência e que a gente não tem um município que consiga absorver todo esse contexto do que nós precisamos e o quanto as universidades também precisam discutir o que é o bem viver dos povos indígenas e formar profissionais. Antes eu falava, quando eu cheguei na academia, que era necessário qualificar profissionais para atendimento com nós povos indígenas. Hoje eu estou na gestão e eu digo para vocês que isso era para acontecer ontem. Porque nós não temos profissionais qualificados para chegar no território e atender povos indígenas. Ainda é muito complexo, principalmente relacionado à questão do racismo institucional e estrutural que nós temos, racismo na saúde que pouco se discute ainda nos lugares. Aí entra a pergunta, né, da minha parenta ali, sobre como a gente consegue. Se tu perguntares como eu consegui, eu vou te dizer que eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Eu acho que o professor Hilton, né, me acompanhou um pouco ali na UFPA. É uma luta constante, mas não podemos naturalizar. Não podemos normalizar. Os racismos, eles estão em pequenos detalhes. E eu te confesso que eu reconheci violências dentro da universidade, porque até então, dentro do meu território, eu me sentia igual para igual. Quando eu saí, que eu percebi que eu era diferente das pessoas. Eu acho que isso é o primeiro momento. E é bom ser diferente. Não é nenhum problema, né? Ser diferente. E aí eu também trago a situação, né, do contexto decolonial. Eu sempre digo para outros indígenas que quando a gente escreve, né, eu faço parte também do editorial da Fiocruz há alguns anos, e eu sempre falo assim, eu não vou pegar mais esse problema para nós. Decolonial, eu não discuto decolonialidade, porque esse é um problema das pessoas que colonizam. Eu não sou colonizadora, né? Eu não venho dessa sociedade. Então, decolonialidade é para repensar. Os não indígenas se repensarem enquanto pessoas, se reestruturarem enquanto pessoas, a partir de como eu olho para as pessoas pretas, para as pessoas quilombolas, para as pessoas indígenas, para as pessoas ciganas, né? Que a gente tem que falar todos aqueles nomes, né, Matheus? Que não são ciganos, né? E aí a gente precisa nos desconstruir a partir desse lugar, né? E aí, porque senão nós sempre... Aí entra a fala da parente também. Nós sempre somos cobrados de explicar para o não indígena como é as coisas. Como as coisas acontecem. Por exemplo, nós tivemos que aprender a língua portuguesa. Ninguém quis aprender as nossas línguas. Nós somos obrigados dentro da universidade de entender a língua portuguesa. O mestrado, a gente aprende outra língua estrangeira. No doutorado, outra língua estrangeira. No PhD, a gente faz intercâmbio, se for o caso. Mas ninguém se preocupa em aprender as nossas línguas. Eu tenho uma professora que me acompanhou a vida toda, até no doutorado. Aí ela disse assim para mim, Putira, quanto melhorou o teu português? O quanto tu falas bem hoje português, o quanto tu escreve bem em português. Eu olhei para ela e falei, no dia da minha defesa de doutorado, e a senhora nunca aprendeu nem dar o bom dia na minha língua esses anos todos.
né? Ou seja, vocês percebem, o tempo todo a gente tem que estar explicando. Por exemplo, eu tenho que estar explicando até hoje, para a gente chegar no lugar que a gente chegou. Os não indígenas disseram que para a gente acessar o sistema, para a gente estar em algum lugar, a gente precisava fazer graduação. Fizemos. Ah, precisa fazer mestrado, doutorado para a gente entrar numa academia, ser professor, professor ou assumir um lugar. Fizemos. Ah, tem que fazer o PhD. Fizemos. Um dia desse, os colegas que ouvem essa minha fala me mandaram que o Gil, né, aquele lá do BBB, disse que existe agora um pós-PhD. Eu falei, estou ferrada. Né? Ou seja, cada vez mais, para a gente assumir lugares, nós somos cobradas para estar de igual para igual. Né? Ou seja na gestão, ou seja na academia, ou seja para assumir qualquer cargo, qualquer situação. E cada vez mais, esse é o racismo institucional. E que a gente precisa não aceitar. A gente não pode aceitar. Mas é hora de a gente conversar, falar, ter os nossos parceiros e parceiras. Eu acho que é isso que o nosso colega falou. Desculpa, eu não lembrei teu nome, eu não sei se tu falou teu nome também. E aí, quando fala do lugar dos parceiros e parceiras da nossa luta, né? Quando a gente fala muito do Marcão, é justamente isso, né? Porque a gente diz que ele está indianizado, né? Então, é algo que as pessoas começam a falar por isso, né? A gente tem o professor Júlio também, que é da Amazônia, né? Que é da Fiocruz Amazônia. Nós falamos que ele está indianizado. Aí o Yanomami, né, lá do Amazonas, diz para ele mesmo assim, não, ele não está indianizado, não. Ele está yanomamizado. Aí a gente fala, o que é isso? Não, é porque ele já entendeu. Ele já entendeu o que é o nosso processo de medicina. Ele já sabe falar. Ele já começou a olhar isso. Eu acho que é isso que a gente fala, indianizar mais a universidade, indianizar mais os atendimentos, indianizar mais o povo brasileiro e se reconhecer parte dele. Eu participo do grupo de pesquisa, o DNA do Brasil. E aí a gente trouxe a antropologia para dentro, junto com a professora Lígia, junto com a professora Tabata, que é daqui. E eu nunca tinha vindo nesse lugar. Geralmente eu vinha no meu intercâmbio do doutorado, eu passava 15 dias no ICB aqui. E poucas pessoas falavam comigo. Eu ficava naquele laboratório, vocês imaginam, um laboratório CAP7, onde todo mundo falava inglês fluente e eu estava lá com o meu instrumental, né? Mas a gente estava lá participando e falando também de genética. E as pessoas ainda se assustam com isso. Professor Hilton, que esteve comigo, a maioria das perguntas do laboratório onde eu estava perguntava sobre algumas situações genéticas, como eu não tivesse nunca aprendido genética. E eu estava no laboratório de genética. E agora as pessoas me perguntam sobre saúde pública, como eu não soubesse sobre saúde pública. E aí as pessoas ainda perguntam também como é, né, como é tal situação, por exemplo, quando a gente foi implementar a saúde do idoso, as pessoas me perguntaram, mas tu sabe da política da saúde do idoso? Eu falei, nós estamos construindo a partir dos nossos territórios, e porque nós lemos a saúde do idoso no Ministério e percebemos que ela não está de acordo com o que nós entendemos sobre o que é saúde do idoso dentro do território. Ou seja, a gente precisa mudar muito ainda esse contexto estrutural no Brasil, mas também dizer a importância de estarmos nesse lugar. Estarmos nesse lugar representa uma mudança, né? O professor Marcão logo mais cedo disse que mudou, né, de quando ele estudou. O que é mudar nisso aqui? É você ter a diversidade do Brasil hoje representada dentro das universidades públicas. Não, tô aqui. Só um comentário interessante da referência, né, dos métodos, assim, a Clarice Pancararu, filha da tia Lídia, né, Pajé Pancararu. Até eu perguntei para ela assim, né, como é que você quer que ser chamada, né? Ela falou, ela faz pagelança, mas ela é rezadeira, né? E tem essa grande diversidade, né, das etnias. Quando a gente fala indígenas, né, é uma grande generalização que também é sempre um erro, né? A colega psicóloga, né,
falou, né, dos terenas. Existem grandes etnias, né? Os caigangues são uma etnia gigantesca que está no sul do país, os ticunas, uma etnia enorme que a gente não conhece, não sabe nomear, não conhece essa diversidade. A Clarice estava falando que ela estava fazendo o TCC dela de serviço social, ela escreveu lá uma coisa e a professora, mas onde está escrito? Qual é a referência? A referência é minha mãe. Né? Não pode botar assim. Então é isso, né? Essa negação de uma história oral, de uma história, né? Isso é muito. Mas eu queria fazer um comentário da questão da ensino psicossocial, porque sem dúvida o horizonte é profissionais indígenas, né? Cuidando das pessoas indígenas. E tem uma outra coisa, a gente fala do cuidado intercultural de pessoas não indígenas cuidando de indígenas. O contrário também, né? É um ganho muito grande para a sociedade, pessoas indígenas cuidando de não indígenas, né? Nesse sentido de fato, uma fricção epistemológica que a universidade pode fazer desse patrimônio que tem no Brasil, né? E que a gente, para amplificar de fato o conhecimento. Mas da atenção psicossocial e desse cuidado, ainda terá e ainda é uma dimensão importante essa aliança em relação ao cuidado. E muitas vezes as pessoas indígenas procuram, né? Vão procurar hospital, eles reconhecem que isso aqui a gente cuida aqui, isso aqui não, isso aqui a gente sabe que precisa de remédio para tuberculose, isso é bom. Esse reconhecimento, em geral, é bastante claro. E no cuidado com os Pancararu acontecia bastante isso. Não, é um cuidado de atenção psicossocial, é um sofrimento que mesmo no processo de reza falava, isso precisa do cuidado lá do pessoal da OBS. Isso não precisa, isso é nosso. E teve um caso bonito, porque chegou eu tenho autorização tanto do paciente quanto da própria Pagé para falar, né? Chegou um paciente de uns 20 anos, embotado, assim, né, com sintomas, aparentemente sintomas negativos, dizendo que estava achando que estava sendo perseguido, que tinha alguma coisa fazendo mal, estava sofrendo muito. A mãe falava que ele sempre foi estranho desde pequeno, né? Me parecia muito a abertura de um quadro psicótico. Eu, que médico de família e comunidade, tendo a ter uma mão muito leve com medicação, considerei, né? Aí tinha uma psiquiatra na unidade, né, que até a psicóloga mediou o cuidado. Eu falei, puxa, ela vai querer prescrever antipsicótico. Pum, né? Acho que precisa. Só que eles não tinham vindo pedir, eles tinham que pedir atestado de 3 dias para fazer a reza, e logo depois a Pagé chegou pedindo um anticoncepcional para não menstruar para poder fazer a reza. Mas ninguém veio me pedir antipsicótico e cuidado, né? Aí a gente conversou, juntou a equipe e falou, olha, a Pagé é nossa agente indígena de saúde, a gente sabe onde mora a mãe, sabe onde a pessoa mora, eles não pediram isso para a gente segue à disposição do cuidado, fica próximo. No momento que a gente achar que faz sentido oferecer, a gente oferece, né, com todo respeito, assim, né? E aí faz os 3 dias de reza, o rapaz melhora muito, fica num padrão mais ansioso, fica 4 meses aqui em São Paulo e vai para a aldeia, passa 4 meses na aldeia, faz um monte de cuidados espirituais e volta, trabalhando, namorando, comprou a casa, conversei com ele recentemente, comprou a casa dele e depois de um tempo estava se iniciando para ser pajé. Então, imaginar o que a gente... Então, é nesse sentido de a gente assim, se deslocar do centro da verdade. Né? Esse é um exercício muito difícil, porque a gente, né, do ponto de vista da medicina, a gente é muito prescritor, a gente é muito, acho que precisa, e se eu não fizer, né? Então, esse passo para trás de conseguir entender que há sabedoria ali que pode ser melhor que a nossa, né? E quando está disposto a compor, né? Acho que na atenção psicossocial é radical, né? Porque nós falamos de subjetividades e questões suprassensíveis que a gente talvez não nomeie de forma diferente, mas que estão ali operando e que a gente não reconhece, né? Então, essa é uma parceria muito importante. Quero fazer um comentário super breve, também baseado na minha conversa aqui com o Ricardo, logo antes, né, de entrar. É só para a gente pensar e repensar, porque me incomoda muito quando a gente pensa o sofrimento que a gente está vivendo como saúde mental. A gente não está vivendo uma crise, do meu ponto de vista, de saúde mental, a gente está vivendo uma crise do mundo, né? E quando a gente coloca a coisa da saúde mental, a gente já fecha, a gente já medicaliza, mesmo que a gente fala do contexto psicossocial, né? Então, acho que para a gente refletir um pouco nisso, quer dizer, a Potira trouxe essa coisa, né, da necessidade de uma construção do mundo melhor, de um bem viver, né? E para a gente refletir em que mundo a gente está vivendo. Eu queria trazer para vocês uma fala de um dos médicos que eu mais adoro, que chama Gabor Mate, que é um canadense que trabalha com dependência. E ele fala assim, olha, se você está nesse mundo e uma vez por dia você não fica de coração partido, você não está nesse mundo, né?
Então, é duro, ainda mais a gente que é profissional de saúde, que vai para a periferia, que vai para o meio do território e tal. Então, mas para a gente redirecionar esse pensamento, né? Senão eu não acho que a gente vai, mesmo com psicólogo treinado, enfim, com tudo, com remédio, sem remédio, com reza, sem reza. Se a vida não for melhor, a gente não vai dar conta. Eu vou fazer só uma pergunta online, para a gente encerrar, que foi feita, que é direcionada a Putira. Tá. Gostaria de direcionar minha pergunta... direcionar minha pergunta à colega Putira. Nós, enquanto funcionários do DICEI, sabemos que estamos dentro de um processo descentralizado de políticas de saúde. Porém, sentimos muitas barreiras ainda para adentrar dentro das áreas de algumas secretarias de saúde. Praticamos rotineiramente o processo de ensinar sobre o que é saúde indígena, quais são os direitos e deveres, e estamos ali buscando parcerias para agilizar a funcionalidade dos atendimentos e não pedindo favores. Enquanto CESAI, existe algum projeto que trate de maneira mais exata e racional essa responsabilidade e trazer essas secretarias para junto da saúde indígena como participantes também e não como um setor fora do subsistema? Bora lá. Em 2023, com a ministra Anísia, eu ainda chamo de ministra, né? Não sei chamar ex-ministra. É estranho, né? Ministra Anísia, eu acho que ela foi a primeira ministra na história do país, né? Enquanto mulher, mas também a trazer a saúde indígena. E isso foi fundamental para nós, assim. Final do ano de 2023, nós tivemos o primeiro encontro da CESAI com outras secretarias, coisa que nunca tinha acontecido. Essa transversalidade ela é necessária porque nós sabemos uma vida toda que o nosso maior gargalo chama-se média e alta complexidade. Porque nós temos uma atenção primária de nossa responsabilidade e que dentro da PNASP agora nós não estamos mais chamando de atenção primária. Nós estamos chamando de atenção integrada. Ou seja, a gente precisa dar continuidade. Essa continuidade na nova PNASP, que estamos aperfeiçoando até o final do ano, ela vai ser lançada. E ontem a gente teve já integração com outras secretarias, que foi a primeira oficina de integração das outras secretarias a partir das mudanças que nós colocamos. Quem leu a primeira PNASP, né, tem menos de um parágrafo, acho que 3 linhas, lembrando aqui dela agora, que fala que não responsabiliza nenhum município, nenhum estado, que tem uma fala bem generalizada sobre a média e alta complexidade. Ela não responsabiliza, ela não coloca quem são as pessoas, qual é a instituição, de fato, a ser responsável da média e alta complexidade nos municípios, diferente agora dessa nova que está chegando, incluindo toda a área do Ministério da Saúde. O nosso secretário ele tem sido muito preocupado com isso também, principalmente porque, além da atenção primária, que está no departamento que eu estou, nós temos lá dentro a COAI, que é a Coordenação Interfederativa, onde tem todo o diálogo da média e alta complexidade. E aí nós mudamos o nome de Atenção Integrada, né, também para a saúde dos povos indígenas, que é uma forma de fato, nós mudarmos isso. Dentro de cada DICEI, nós temos apoiadores e apoiadoras de saúde, que são as pessoas que conversam com o município e o estado. Para quem não sabe ainda, tenho certeza que vocês já ouviram falar, o programa Agora Tem Especialista. O programa Agora Tem Especialista, ele é justamente para a gente organizar e diminuir o tempo de espera, né, para todas as pessoas do Brasil. Mas o Agora Tem Especialista também chegou na saúde indígena. Ou seja, nós temos no Mato Grosso do Sul, onde foi o lançamento Agora Tem Especialista com povos indígenas, nós tínhamos parentes esperando 5 anos por uma cirurgia. 5 anos. E fez a cirurgia agora.
Ou seja, a gente sabe de toda essa complexidade, mas na nova política vai vir muito bem especificado, posso falar para vocês, incluindo também o novo programa Agora Tem Especialista, mas também trazendo a saúde digital, enquanto também, né, a nova secretaria, né, que foi criada recente, a mais nova do Ministério da Saúde, enquanto uma tecnologia também, né, para assistir de uma forma, né, e aí a gente também tem outros projetos, né, com o Marcão, por isso que o Marcão tem andado nos nossos territórios. A gente tem os PROAD, pela primeira vez, logo que eu cheguei na CESAI, eu cheguei como assessora, e em 2024 eu entrei enquanto diretora, e tinha lá um PROAD. Aí eu fui entender o que era PROAD. E aí a gente tem 2 PROADs agora, tanto com o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, onde pela primeira vez a CESAI conseguiu ter PROAD. A CESAI nunca tinha tido nenhum PROAD na história do Ministério da Saúde. E isso é muito importante porque os grandes hospitais, né, que nós chamamos, tanto o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, tiveram noção do gargalo da média e alta complexidade e o quanto a gente precisa mudar a história de fato, mas também ter assistência nos municípios, porque isso não é um problema somente da saúde indígena para dar continuidade. O próprio município e o próprio estado não têm, né, profissionais. Por exemplo, nós temos ginecologista, a gente não tem aparelho de ultrassom. A gente tem radiologista, a gente não tem aparelho de raio-x ou tomografia, qualquer outro. Ou seja, o investimento que está vindo pelo Agora Tem Especialista, a gente espera muito também melhorar, né, o nosso gargalo também enquanto saúde indígena. Mas a gente está atento, a gente está participando e a gente tem certeza que a nova PNASP também vai trazer novos desafios, inclusive para os municípios e estados, porque nós somos munícipes, né? E nós temos também o mesmo direito, como qualquer outra pessoa, de ter o atendimento diferenciado nesses lugares. Por conta do tempo, né, vou encaminhando para o final e o Gustavo vai fazer os encerramentos. Eu só gostaria de falar um comentário, né, como a gente falou no início, a gente tem o DICEI do Litoral Sul que está participando online, então a gente tem um número muito grande de pessoas, né, por volta de 100 pessoas inscritas do DICEI, né, que eles mobilizaram, e aí eles mandaram uma mensagem de agradecimento, então a gente gostaria de... Então eles agradeceram, né, sobre o acolhimento dos participantes, que eles entraram em contato com a gente antes de ontem, então a gente tentou viabilizar o máximo e a gente acha importante reconhecer, né, essa mobilização que eles tiveram para participar desse espaço, que a gente já sabe que, infelizmente, não temos tantos como é necessário. Então, eles agradeceram, né, o acolhimento e parabenizar os participantes, tá, os palestrantes, e destacar a relevância dos temas que foram colocados, tanto que foi discutido aqui na mesa, mas no evento como um todo. Então, a gente agradece a participação de vocês, tá? Ficamos muito felizes. Obrigada.